Após permanecer na elite, o Bahia já começa a projetar 2024. O time deve passar por uma boa reformulação no elenco. A temporada 2023 já é coisa do passado para o Bahia. Após se livrar do rebaixamento na última rodada, o time agora projeta o 2024. Dos atletas que encerraram o contrato, estão os goleiros Danilo Fernandes e Matheus Klaus, os zagueiros David Duarte e Raul Gustavo, os volantes Nicolas Acevedo e Lucas Mugni e o atacante Vinícius Mingotti. Desses, o departamento de futebol do clube corre em busca da permanência do uruguaio Acevedo, titular da equipe e um dos destaques dos últimos jogos. Mesmo com contrato em vigor, jogadores como Jacaré, Iago Felipe, Cicinho, Léo Cittadini e Diego Rosa também podem procurar novos ares. Com expectativa de investimento 3 vezes maior para o próximo ano, são grandes as chances de o time, enfim, brigar por coisas melhores. A nação tricolor merece e muito viver um ano de sucesso. E até já para você comentar, Cássio, porque em entrevista ao nosso amigo Matheus Barbaço, né, falando de orçamento do Sou Mais Bahia, o diretor de futebol, Cadu Santoro, ele reconheceu os erros e as críticas desse ano e prometeu investimento mais pesado. Pode colocar aí, por favor, a imagem do investimento aí. Ele reconheceu aí, não falou em valor, muita gente fala em 300 milhões, mas ele reconheceu os erros dessa temporada e por isso, como isso está incluso no planejamento, eu já quero que você fale sobre isso, porque ele prometeu contratações mais pesadas. Eu vou lhe dizer, viu, Fábio, o investimento em si talvez nem tenha sido o problema para esse ano, que se a gente for parar para observar, o Bahia investiu para a realidade do Bahia, para a realidade do futebol brasileiro, foi um dos times que mais botou dinheiro no elenco. Né? Agora a questão é acertar mais, é a assertividade desse investimento. O Bahia vai ter que também investir em peças que se destacaram neste ano e que continuam no Bahia. O exemplo claro é o Cauli, que deve acabar tendo algum tipo de valorização por conta do seu contrato, por conta do seu futebol que se destacou. Mas pro elenco, sim, precisa de novas peças, precisa buscar jogadores de meio campo, laterais, porque o lateral direito, por exemplo, Cicinho, não é uma alternativa para o Gilberto confiável. Nem Dominique. Né? Nem André Dominique. Nem André Dominique, infelizmente, que é um jogador muito talentoso, mas que não conseguiu, né? Até agora se firmar, tendo uma oportunidade como essa, já que o Cici não estava bem. Então, o Bahia vai precisar, sim, fazer investimento. Porém, mais do que o valor, eu estou ansioso pela assertividade, pelo modelo dessas contratações que cheguem, de fato, e incorporem o time. É bom te lembrar que o Bahia conseguiu a permanência na Série A, tendo um dos destaques, pelo menos um dos destaques, foi um jogador que veio da Série B, que foi o Rezende. E esse não era um planejamento do Bahia. Mérito do Rezende, claro, mas é porque também o Bahia não conseguiu trazer opções para os técnicos que passaram, tanto o Renato Paiva quanto o Rogério Ceni. Então vamos movimentar, Cássio, para falar de Acevedo, né? A matéria também citou Acevedo, interesse na permanência, só que o Bahia informou na sexta-feira que problema no ligamento cruzado anterior e depende do New York City com o Bahia para ver como é que vai ser o tratamento. A grande questão da Acevedo, eu ficaria com a Acevedo, certo? Acho que ele cresceu muito no meio da temporada para frente, viveu um momento de adaptação aqui, teve a questão pessoal também, envolvendo família e tudo isso, claro, pesa na performance em campo. Agora, o Acevedo sofreu uma lesão, né? Que deve deixá-lo fora de combate por 7 meses, 8 meses. Então, o Bahia vai precisar encontrar um jogador para substituir o Acevedo. Sim. Não dá para dizer assim, o Bahia conta com o Acevedo para o ano que vem. Conta, mas vai contar a partir de quando? Não vai poder ser a partir de agosto. Só pro brasileiro. Então, é um jogador que, na minha opinião, foi aprovado na temporada, no final das contas, mas que, infelizmente, não dá para contar para 2024, porque está lesionado. E o Palmeiras enviou realmente uma proposta por Cauli, isso foi divulgado amplamente. A gente não sabia que tinha sido praticamente depois do meio do ano ali que o Palmeiras já estava sondando. Vai ser difícil contratarem, tirarem ele. Inventaram aí que o Cauli quer ir embora, que o Cauli quer ir pro Palmeiras. Aí começa um monte de blá blá blá. O fato é que ele tem contrato com o Bahia, que tem um gatilho, inclusive, de renovação automática até 2027. E aí o Bahia hoje, com essa estrutura que tem, principalmente a robustez do seu investimento, o Bahia tem plenas condições de olhar para uma proposta como a que foi especulada, que girou em torno de 30 milhões de reais, e olhar assim, ok, não me agrada. E o Cauli vai ficar. E o próprio Cauli ser valorizado dentro do elenco, e o próprio Cauli entender que está em um ambiente que tende a ser muito mais competitivo na próxima temporada. O Cauli foi um dos destaques, é natural que ele seja procurado, assediado, né, desejado por outros clubes. Ok, a proposta veio, né, pode ter vindo do Palmeiras, pode vir de um Flamengo, pode vir do Atlético Mineiro.
o mais importante disso é a mensagem que fica desse novo momento do Bahia, Fábio. Não é mais simples você pegar e tirar um jogador do Bahia que o Bahia deseja contar. Porque agora o Bahia tem capacidade de investimento também. Soteldo, sem pipocar, sim Trago, ou não? Você trago, traria trago, ou não? trago, trago. Porque o Santos não tem condições de manter mais o Soteldo por lá. Se eu pudesse trazer, eu traria. O Soteldo é um jogador que cria muito. O Soteldo foi fundamental para o Santos. O Santos reagiu no campeonato, quando o Marcelo Teixeira entrou, o Paulo Turra saiu. O Paulo Turra tinha afastado o Soteldo do elenco. E o Soteldo é um jogador que ele desmonta a defesa, ele tem boa bola parada, ele é um jogador dinâmico, tem 26 anos, tem muito a oferecer. Rogério já tinha tentado ele, inclusive, na época do São Paulo, né? Então, é evidente, você tem que colocar tudo na planilha, você tem que saber quanto vai custar, mas em termos de agregar o elenco com a técnica, com a qualidade, eu traria o Soteldo, eu não tenho a menor dúvida. Duas informações de goleiros. Primeiro, Danilo Fernandes, né? O goleiro, me parece, é uma liderança no grupo. Existem rumores de que tem parte do elenco que quer que ele fique, que o Rogério pediu a renovação, é um goleiro experiente. E o outro é o goleiro Denis Júnior, que estava emprestado ao Vila Nova e é um atleta que o Vila Nova quer renovar o empréstimo. O que fazer com esses dois goleiros, na sua opinião, cara? Pra mim ainda tem goleiro demais aí, né? O Adriel é um jogador que o Rogério conta muito. Então, pode ter certeza, o Adriel vai para campo em 2024. O Marcos Felipe se firmou, mostrou ser um goleiro que cresceu na reta final. Eu não renovaria Danilo, não. Agora, o Danilo, a questão do Danilo Fernandes é essa. O Danilo Fernandes é um jogador que, na parte técnica, a lembrança que a gente tem, a última, foi uma partida exuberante contra o Fluminense, que ele acabou se lesionando. Qual é a questão? Lesão, sequência de lesão. Idade. O Danilo é um jogador que, nos bastidores, consegue agregar bastante com sua liderança, mas na parte técnica, e a gente precisa contar a parte técnica, não penso que é um goleiro para ficar. O Denis fez uma Série B muito boa pelo Vila Nova, está valorizado, tem idade ainda para se desenvolver, então é bem possível que nessa dividida aí, o Danilo Fernandes acabe liberado para trabalhar desses anos ainda, que ele acredita que pode render em alta performance em outro clube, e o Bahia fica com o Denis, com o Marcos Felipe e o Adriel.